Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e hoje a gente vai abordar um assunto que é muito específico e às vezes causa um pouco de dúvida quando a pessoa passa por um processo de luto e ela não sabe se então o melhor é fazer ou não fazer uma sessão com ayahuasca. O que eu diria sobre esse assunto é o seguinte: necessariamente o processo de luto ele envolve um profundo processo de elaboração. Então a gente precisa se conectar com essa emocionalidade, a gente precisa se conectar com esse processo de perda. A nossa cultura é muito distanciada do assunto da morte, é como se fosse um tabu. Eu acredito que o assunto de morte é mais tabu do que o assunto de sexo dentro da nossa sociedade. Então pensar que existem outras culturas que trabalham isso de uma outra forma, então isso por si só, para quem está dentro da nossa cultura, já tem a sua dificuldade de ser. Além disso, a gente já tem uma dificuldade da vida cartesiana, que parece que nunca para, então mesmo para quem trabalha, você tem ali efetivamente 2 dias de licença para cuidar de todas as questões dentro de um processo de luto, e parece que daqui 2 dias, então, você está pronta para ir lá, voltar a trabalhar como se nada tivesse acontecendo, como se de repente você não tivesse perdido o seu pai, ou como se não fosse uma perda absurda psiquicamente, você perdeu uma mãe ou qualquer outro parente, mas eu gosto de falar dessa ideia de pai e mãe porque ela tem uma força maior. E efetivamente na lei a gente não tem resguardo disto. E no mundo cartesiano de trabalho, onde não se vê a questão da pessoa em si, das suas emocionalidades, e não se entende a profundidade desses processos, a gente vai ficando meio sem espaço de elaboração. Nisso eu diria que necessariamente o processo terapêutico auxilia, então muitas pessoas começam a procurar o processo terapêutico nesse sentido, de buscar entender esse movimento, como que ele funciona, como que você sente, como que você elabora tudo isso. E geralmente um processo de luto ele vai demorar para você conseguir elaborar de 6 meses a 2 anos. Eu já trabalhei em processos com pessoas que a pessoa tinha falecido há mais de 6 anos e a pessoa ainda estava elaborando e já estava com questões físicas em relação à negação dessa elaboração. Então não é algo que você decide se você vai ou não elaborar, você precisa elaborar e ponto. Então isso é importante que a gente diga sobre a questão do luto em si. Fora isso, como eu estava dizendo, o processo terapêutico é um lugar muito seguro para que você possa fazer essa elaboração. E a ayahuasca, sim, é uma ferramenta e um processo espiritual em que você também pode buscar compreender e elaborar esse processo. Por outro lado, eu diria numa primeira orientação mais conservadora que se for a primeira vez que você vai fazer essa experiência, que você aguarde pelo menos os 6 meses da primeira elaboração para que você passe por uma primeira experiência de processo com a ayahuasca. Se você já é ayahuasqueiro, já é da caminhada, eu diria, aguarde pelo menos 1 mês. Porque 1 mês espiritualmente é o tempo que a gente entende que qualquer trabalho espiritual ainda está passando por um processo de elaboração em diversos níveis que não seria bom se mexer em nada dentro desse primeiro mês. Depois dos 30 dias, aí sim você pode tentar buscar fazer uma sessão com bastante consciência, com bastante acompanhamento e principalmente dependendo de como esse falecimento aconteceu. Porque dependendo de como ele aconteceu, eu já conheci pessoas que tiveram experiências negativas, de passar uma sessão inteira sofrendo ali com aquele processo da perda que aconteceu. E outras pessoas não, dependendo da situação que as coisas acontecem, a pessoa consegue uma profundidade de consciência, elaboração muito rica dentro desse movimento de fazer uma sessão com a ayahuasca. Então o que eu diria assim, não é nem sim nem não, diria mais assim, para a gente tomar cuidado, tomar consciência de qual o momento que a gente está, como que a gente está, o quanto que a gente conhece dessa caminhada e dessa ferramenta, se a gente vai fazer isso dentro de um processo sozinho, como a linha xamânica, por exemplo. Quando você faz isso dentro de uma linha como o da UDV, que vem lá do mestre Gabriel, e aqui durante a jornada eu estou contando um pouco sobre essas diferenças de linhas, a história da ferramenta e tudo mais, se você tem essa profundidade de conhecimento, você sabe que o trabalho, por exemplo, na linha do mestre Gabriel é mais coletivo, você consegue trabalhar isso de uma outra forma e você inclusive pode trazer isto para ser trabalhado na sessão. Caso você não esteja conseguindo elaborar individualmente, você pode compartilhar no grupo e ouvir essa reverberação, entender sobre essa temática. Então tudo isso é bem importante que a gente avalie, que a gente desperte a nossa consciência sobre esse assunto antes de tomar essa decisão. Mas como eu disse de forma um pouco mais conservadora, se você não conhece, eu diria que não é um primeiro momento, antes dos primeiros 6 meses, de fazer essa primeira experiência num momento tão delicado.
Então não precisa passar sozinho novamente. É importante ter um processo de elaboração acompanhado. É importante poder falar sobre isso. É importante acolher essa tristeza, essa profunda tristeza, a saudade. Se for necessário, você pode inclusive assim, tinha coisas que eu queria dizer para a pessoa, não disse antes da sessão. Se você efetivamente decidir por fazer essa sessão, busque se conectar. Busque antes da sessão fazer uma reflexão profunda de como está o seu processo em relação a essa pessoa, em relação a essa perda, como era a relação de vocês antes dessa perda, se ficou algo por dizer, se ficou algo mal resolvido. E, inclusive, antes da sessão, que eu aconselho é que você faça uma profunda reflexão nesse sentido e, se necessário, se você tiver, de repente, com muitos pensamentos, não estiver conseguindo organizar isso de uma forma muito estrutural, você pode escrever essa elaboração, qual é a sensação que você tem, qual é a percepção que você tem, e até mesmo escrever uma carta para essa pessoa. Objetivamente, antes do trabalho, você pode pedir ou no próprio centro, ou você pode fazer isso na sua casa antes de ir até essa casa espiritual, acender uma vela para essa pessoa, pode ser uma vela branca, pode ser uma vela de 7 dias, colocar um copinho com água junto e realmente dizer espiritualmente, mentalmente, por que você está indo fazer esse trabalho, o que você está sentindo em relação a essa perda, o que você gostaria de ter ali de alívio ou de consciência ou de trabalhar dentro do teu coração em relação a essa perda. Então, todo esse processo não é só ir lá na ayahuasca que ela resolve. A ayahuasca não resolve nada sozinha. Ela dá para a gente elementos para que a gente consiga elaborar e organizar essas informações internamente. Então, fazer isso também antes da sessão, se preparar energeticamente, espiritualmente, se fisicamente. Eu já passei aqui no canal um vídeo falando sobre a preparação para um dia de trabalho. E aí eu diria, se é um trabalho que você está indo depois de uma perda, depois de um luto, é importante então você mais ainda reforçar esse cuidado físico e energético, porque sim, você pode encontrar respostas, mas sim, isso vai te exigir energeticamente, fisicamente. Então, como a gente às vezes já está mais fragilizado por conta da nossa perda, é importante então a gente dar esse gás de força e de energia, preparar com banhos, fazer isso que eu disse, de acender a vela, fazer essa reflexão inicial, para que então você possa efetivamente passar por uma sessão com essa temática de fundo e ver como é revelado. Caso você já tenha tido uma experiência dessa, ou caso você pretende passar por uma experiência dessa, esteja passando por uma situação de luto e queira compartilhar com a gente, faça os seus comentários, deixe seu comentário, conte como foi a sua experiência. Sempre quando a gente conta da nossa experiência, a gente está ajudando outras pessoas que às vezes chegam no canal com as mesmas dúvidas que a gente já teve um dia. E então, tendo a experiência, a gente consegue compartilhar e ajudar outras pessoas. Esse é o objetivo do canal. Esse compartilhar, democratizar o acesso ao conhecimento para que a gente saiba, primeiro, que a gente não precisa passar sozinho, não precisa sofrer sozinho, existem ferramentas, existem jornadas e caminhos para nos auxiliar. Então esse foi a Ancestralidade Sagrada de hoje e eu te encontro no próximo vídeo.